Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. No primeiro semestre de 2023, a britânica ITV levou ao ar uma minissérie chamada You and Me, que pode ser encontrada em dois formatos. Em 3 episódios, então cada um duraria mais ou menos 50 e poucos minutos, ou em 6, então cada um durando 25 minutos. Além dessa duplicidade de formatos, essa minissérie, que assim, ela tem um roteiro mais ou menos previsível, ela não traz nada de novo, né, no mundo da dramaturgia, só que tem umas duas coisas que eu achei sui generis, eu achei bastante interessante. De forma geral, no sentido macro, né, imaginando 6 episódios, eu vi a versão que tem 6, ainda bem, episódios pequenos, mas eu maratonei. Considerando a minissérie como um todo, a estrutura do enredo é de comédia romântica. Porque assim, A conhece B, mas aí tem um problema, A conhece B, mas aí tem um problema. Só que essa estrutura, ela é minada, porque na verdade é um grande drama sobre luto. Então, embora use uma parte, né, da estrutura da comédia romântica, da rom-com, você já fica desestabilizado com relação ao fim, porque você fala assim, tá, eles pegaram a estrutura de comédia romântica, só que tem morte, tem muito sofrimento, de luto e tal. Então, não há, na verdade, nenhuma obrigatoriedade ou nenhuma obviedade de haver um final feliz, que é uma das condições sine qua non da comédia romântica, né? Mas você vai ver que, inclusive, tem gente que é deixada no altar, toda aquela coisa de comédia romântica, você vai encontrar. E no caso do mais específico, até no primeiro episódio, ou nos dois primeiros, no caso eu assisti a de 6 episódios, né? A estrutura é como se fosse um thriller, porque a gente sabe que vai acontecer alguma coisa ruim, só que a gente fica em dúvida com quem, ou o que, ou quando vai acontecer essa coisa ruim. O primeiro episódio, né, ou os dois primeiros, o primeiro de 50 minutos, ou os dois primeiros de 25, são, na verdade, o ponto alto dessa minissérie, tá? Achei formalmente bastante interessante. Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço muito. Eu vou ser o mais vago possível, porque eu não quero falar nem qual que é ou quais são as tragédias que vão acontecer. É assim, gente, prepara lenço se você for assistir, porque é de chorar, tá? E não é um grande show, mas eu fiquei afeiçoado por aquelas pessoas, por identificação, por ter vivido luto, enfim. Então é assim. Bom, primeiro deixa eu falar uma coisa em relação ao tempo, né? Como é de praxe, já virou até clichê praticamente hoje em dia, você fazer essas histórias de série, minissérie, filme, com tempos paralelos, né? Nessa aí você tem 2 ou 3 tempos paralelos. Você tem um antes, tem um durante e um depois de uma das tragédias, porque na verdade vai ter mais de uma tragédia. Isso, essa multiplicidade de tempos, né, transcorrendo paralelamente, assim, acaba facilitando no primeiro episódio para você criar a sensação de suspense, porque tem hora que aparece uma determinada coisa, outra, aí você fala, mas o que vai acontecer? Quem que vai sumir dessa história? Porque você sabe que alguém vai sumir, né? E aí como e quem, né? Então tudo é assim, você tem que prestar atenção, porque são linhas temporais que vão se complementando. É a história contada de forma não linear, tá? Então é assim, um moço conhece uma moça no ônibus em Londres e daí eles casam, mas aí começa a acontecer tragédia e daí uma dessas pessoas vai ficar muito deprimida por causa dessa tragédia e depois vai encontrar uma outra possibilidade, através de uma outra pessoa, de talvez sanar essa dor, né? De vencer esse luto, de tentar amar de novo, enfim. Só que essa pessoa que é conhecida aí, né, também vai ter uma tragédia. Nesse ponto eu achei a minissérie bem
assim, um pouco manipuladora, né? Na verdade, ela é bastante manipuladora, mas é que eu escolhi não perceber assim, mas enfim, racionalmente eu tenho que admitir que ela é bastante manipuladora. Mas é assim, tem uma morte que mas não é, depois acaba sendo. Bom, tem uma outra personagem que é a mesma coisa, entendeu? Parece que vai morrer, mas não vai, mas depois vai. Eu falei, nossa, para que você precisa fazer esse espelho assim? É muita coisa. Mas enfim, aí você vai tendo a relação dessas personagens. Será que vai descobrir o amor de novo? Será que é possível? Então, é um tipo de comédia romântica sem ser comédia. É um drama, né? É um drama muito choroso e muito dolorido, de luto, construído meio que numa casca de comédia romântica, tá? Que tem vários defeitinhos, assim, eu não estou dizendo que é uma série enormemente boa, muito pelo contrário. Você tem, por exemplo, a Londres em que essas pessoas habitam, não sei onde que ela existe, né? Porque assim, um dos mocinhos lá, o nosso protagonista, é o Ben, ele é um escritor que aparentemente trabalha bem pouco, ele tem uma coluna semanal, e a mãe dele, inclusive, é faxineira, é britânico, é faxineira e tal, porque ela fala lá, eu podia ficar limpando casas, mas ela tem que ficar cuidando de algumas coisas, enfim. Daí, esse cara, então, é de classe baixa, né? E não tem um emprego tão... Ele consegue alugar uma casa, um apartamento com 2 quartos, sei lá se é em Telegraph Road, eu esqueci já. Não é assim, não, gente. Londres é carérrimo. Ele não conseguiria morar em Londres. Aliás, aquela Londres sempre ensolarada, é uma Londres de filme, de série da ITV, né? Porque não existe, onde as pessoas às vezes se conversam do nada, assim. Agora, essa parte aí de como que ele consegue pagar esse aluguel, ter uma casa naquele lugar, com a renda que ele deve ter sem trabalhar tanto, tá? E algumas coisinhas, né, que, você sabe cozinhar? Não, não sei cozinhar. Como que um pai de 2... É claro que ele deveria saber cozinhar, senão ele não poderia estar... Enfim, eu falei que não ia dar, né? Mas é assim, tem alguma decisão dessa outra pessoa aí que vai entrar e que também tem uma tragédia, que só para ter aquele clima, né, de comédia romântica, exagera um pouco, no sentido de ela vai ter que dizer não para alguém, essa personagem. Nossa, como ela demora para dizer esse não, você fala, tá, força um pouco a credulidade. Ele é assim, ele é um drama que fala sobre luto, para a gente se emocionar, chorar e torcer para que aquelas pessoas reencontrem a felicidade, né? A gente que passa por processo de luto vai se reconhecer ali. E de alguma forma, você tem algumas coisas sendo discutidas lá, né? O processo, sei lá, a morte de repente ou a morte anunciada, qual seria a pior maneira de ir? Mas o que interessa mesmo é saber se essas duas pessoas, essas vão encontrar a felicidade. Tá? Foi vago, né? Mas não quero contar quais são as tragédias, especialmente a primeira tragédia, né? A tragédia que você viu no capítulo 1 ou 2, se você, dependendo do formato que você decidir assistir. Tá? Eu maratonei porque eu achei simpáticas as pessoas, né? A mãe dos carinhas lá é daquela série The Pact, que eu já resenhei aqui, é uma atriz famosa na Inglaterra, porque ela ficou assim, tipo, 30 anos trabalhando lá em Coronation Street, tal. Então, aliás, o relacionamento com a mãe poderia ser mais bem dosado, mas, enfim, é uma série, assim, romântica, drama, para você se emocionar e torcer para que as pessoas vivam felizes para sempre, né? Para que elas consigam reconstruir a sua vida. Mas tem uma das personagens, especialmente uma moça, né, que, como eu falei, o que torna esse show não passível de ser considerado uma grande minissérie é justamente essas personagens que são construídas não muito a contento, né? No sentido de como que elas ganham a vida e no sentido de algumas atitudes que elas tomam e que você fala que uma pessoa, mesmo sob luto ou sob dúvida, provavelmente não tomaria esse tipo de
atitude tanto assim. Né? Aí tem um mal entendido, inclusive, que é bem daqueles negócios de comédia romântica, né? É aquela história. Se tivesse sido um roteiro mais bem pensado, tipo, vamos usar a casca da comédia romântica, mas para fazer uma coisa de chorar o cotovelo mesmo, até ensopar lenço, né? Poderia ter sido uma das grandes séries de 2023, né? Se tivesse sido bem pensado, sim. Mas não, ela é só um drama para você simpatizar com aquelas pessoas, mas o roteiro tem muito defeitinho e muitos atalhos para ser considerado uma grande minissérie, tá? Tchau.